meu amigo. Fica à vontade, podemos começar. Então, estamos juntos. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todas e a todos que estão aí conosco para a nossa terceira aula. Pessoal que está aparecendo aí pela câmera, José, Rafael, Roberto, Jean, entre outros e outras. Bora falar um pouquinho mais de processo? Pessoal, veja, a gente falava no encontro passado sobre o item 2 lá do nosso sumário, vamos dizer, do cronograma da nossa aula. Hoje a gente começa aqui tratando do item 3, né? O item jurisdição e ação, os artigos 16 a 20. Vamos lá dar uma olhadinha naquilo que é mais importante sobre esse assunto. Veja, o artigo 16 ele vai só introduzir o tema, lembrando que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território, de acordo com o Código, de acordo com o que o Código passa a nos expor. Se vier alguma coisa sobre esse tema, o capítulo da jurisdição e da ação, é a partir de agora, a partir do artigo 17, que vai falar sobre as chamadas condições da ação, que vai dizer que para postular em juízo, o autor precisa ter interesse, a gente costuma falar interesse de agir, ou então interesse processual, e a legitimidade, a chamada legitimidade ad causam. A gente vai falar separadamente sobre essas duas, que são as chamadas, vou repetir, condições da ação. Antigamente era possibilidade jurídica do pedido, interesse e legitimidade. Hoje, condições da ação são apenas essas duas, interesse e legitimidade. O que significa dizer que a parte para postular em juízo precisa ter interesse, aqui interesse processual, também chamado de interesse de agir. Quando que eu posso dizer que alguém, ao propor uma ação, ele tem interesse de agir? O interesse de agir, ou o interesse processual, ele é composto por um binômio, pessoal. Ele é composto pelo binômio necessidade e adequação. Vamos entender isso. Primeiro, a ideia de necessidade. Pessoal, existe necessidade, né, enquanto interesse de agir, quando a parte ela depende da intervenção do Poder Judiciário para solucionar alguma lide e alcançar aquilo que ela deseja, né? Como no caso de alguém que tem necessidade de uma ação para tirar o seu nome do SPC, ou necessidade de uma ação para receber uma indenização. Aí existe o interesse de agir sob o prisma da necessidade. Não teria interesse de agir sob o prisma da necessidade, por exemplo, alguém que entrasse com uma ação de cobrança de uma dívida não vencida, por exemplo. Ou seja, não haveria interesse de agir sob o prisma da necessidade. Veja, é como lembra aqui a doutrina, só para o seu material ficar mais completo, quando o professor Silas Santos lembra que, por necessidade, entende-se a circunstância de o bem pretendido só poder ser alcançado por meio do aforamento de uma ação, de uma demanda. Não há interesse, por exemplo, deixo esse exemplo aqui para vocês, para promover a cobrança de dívida ainda não vencida, pois é provável que até o vencimento o devedor efetue o pagamento. Aqui, a título exemplificativo de interesse de agir sob o prisma da necessidade, e pegando esse exemplo doutrinário, veja, uma questão anterior, só para a gente projetar como isso poderia vir, bem simples, em que se disse assim: por engano, Donato propõe uma ação de cobrança, mas de um título de crédito antes do vencimento. Falta a Donato condição da ação relativa ao interesse processual de agir. Correto? Falta interesse de agir sob o prisma da necessidade. Mas como vimos, o interesse de agir, ele é composto, primeiro, pela necessidade, mas, segundo, pela adequação. O que significa dizer que, para ter interesse de agir, além da necessidade, é preciso de adequação. Ou, né, Jean, como alguns dizem, e vai fazer todo sentido esse binômio, utilidade e adequação. Veja, o interesse de agir, pessoal, além da necessidade, ele exige que a parte utilize a via, o procedimento adequado. Aquele procedimento que seja capaz de trazer para aquele cidadão uma melhora na sua situação jurídica, né? É uma adequação entre o que eu pretendo
e o procedimento que eu escolhi para aquela minha ação. Por exemplo, para pleitear danos morais, eu vou optar pelo procedimento comum. Ou, outro exemplo, se alguém não é parte num processo, mas teve um bem da sua propriedade penhorado, eu vou entrar com o procedimento especial de embargos de terceiro, porque eu só consigo alguma utilidade da jurisdição se eu me valer do procedimento adequado. Então, a ideia da adequação, como aqui lembra o professor Marinoni, é nos seguintes termos. O autor tem interesse quando necessita da jurisdição para a tutela do direito. Foi a nossa discussão sobre necessidade. Mas olha a parte final. Como essa necessidade diz respeito à proteção de uma determinada situação concreta, é preciso que o modelo procedimental escolhido para protegê-la seja adequado a tanto. Então, em resumo e enfim, o que é o interesse processual? Há interesse processual quando eu tenho necessidade e adequação do procedimento. Quando, então, eu tenho um direito violado e proponho uma ação de cobrança, eu tenho interesse processual. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de o Poder Judiciário intervir e eu me valido do procedimento adequado, que poderá me trazer uma utilidade naquela minha questão. E quanto ao interesse, pessoal, vejam, além desse artigo que a gente iniciou aqui, o artigo 17, de onde eu puxei essa ideia de condições da ação, você tem que fechar o estudo do interesse de agir com o que está disposto nos artigos 19 e 20. Veja, o artigo 19 e o artigo 20, eles também fazem referência ao interesse de agir, a essa condição da ação. O artigo 19 diz assim: o interesse do autor pode limitar-se à declaração. São aquelas chamadas ações declaratórias. Primeiro, declaração de existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Quem aqui nunca viu ou falar, né? Ouviu falar naquela ação? O cara propõe uma ação contra uma concessionária de telecomunicação, uma ação declaratória de inexistência de uma relação jurídica. Nada há de estranho, nada há de errado em propor uma declaratória que se limite a pedir a inexistência de uma relação jurídica. Ou o modo de ser. O que é uma ação que tenha por objetivo ou um interesse de agir que se limite à declaração do modo de ser de uma relação jurídica? Veja um exemplo. Um exemplo aqui da súmula do STJ, número 181, que diz assim, que é admissível a ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de uma cláusula contratual. Ou seja, lá em cima, ó, eu tenho uma ação em que o autor tem interesse limitado à declaração do modo de ser de uma relação jurídica. Mas, enfim, o interesse de agir pode se limitar a um pedido de declaração de existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Ou ainda, o interesse de agir pode se limitar à declaração de autenticidade ou falsidade de um documento. É perfeitamente possível que eu proponha uma ação com esse único objetivo, declarar que um documento é autêntico ou falso. Isso sempre vem cobrado sem muitas firulas nas nossas provas, como, por exemplo, nessa alternativa, em que vai dizer assim, ó, o interesse do autor ao demandar em juízo pode limitar-se à declaração da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, bem como da autenticidade ou da falsidade de um documento. Cara crachá. E também a dobradinha do 19 com o 20, porque o 20, ele vai dizer que é admissível ação meramente declaratória, ainda que eu tenha, ou ainda que já tenha ocorrido a violação do direito. Entenda essa. E cuidado com a armadilha de prova que é típica para esse artigo 20. Veja, o interesse de agir, o interesse processual, ele pode ser para uma ação meramente declaratória.
E a ação meramente declaratória, ela pode ser proposta mesmo que o meu direito já tenha sido violado. Então, mesmo que eu possa, por exemplo, já entrar com uma ação para condenar alguém, ou para que alguém seja condenado a me pagar uma quantia, ou seja, ainda que eu já possa propor uma ação condenatória, se eu não quiser uma condenação daquele réu, eu posso propor uma ação meramente declaratória, ou seja, uma ação que tem o único objetivo de declarar que ele tem algum compromisso, alguma obrigação perante o Gustavo, mesmo que eu não queira condená-lo. Você vai me perguntar, mas por que que você faria isso? A gente não vai se preocupar. A gente só vai se preocupar que quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso entrar com uma ação, com um pedido condenatório contra alguém, com mais razão ainda, eu posso propor uma ação meramente declaratória. Então, lê de novo comigo. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. É como lembra aqui o professor Nery Júnior, para você reler sempre que for necessário. Dívida vencida e não paga, por exemplo, autoriza, desde logo, a propositura de uma ação condenatória. Ninguém tem dúvida disso. Mas olha o que ele traz. Pode, entretanto, o autor optar pela via da ação declaratória, que é um minus em relação àquela. Quem pode o mais, pode o menos. Qual que é a minha preocupação para a prova num artigo como o artigo 20? É colocar, por exemplo, é admissível a ação meramente declaratória, salvo se já ocorrida a violação do direito. Não é salvo se já ocorrida, é ainda que já ocorrida a violação do direito. Exemplo clássico dessa armadilha que eles fazem sobre o artigo 20 está aqui no seu material. Veja, prova do ano passado, em que se afirmou: é admissível a ação meramente declaratória, desde que não tenha ocorrido a violação do direito. Não é desde que, é ainda que. Ponto final. Interesse processual. Vocês vão conjugar sempre os artigos 17, porque ele disse: para propor uma ação é necessário ter interesse. E os artigos 19 e 20, porque os artigos 19 e 20 falam do interesse de agir para as ações meramente declaratórias. Mas vocês viram comigo que as condições da ação são interesse, mas também legitimidade. A gente vai falar sobre ela a partir de agora. A legitimidade é de causa, né? A legitimidade que é essa chamada pertinência subjetiva, né? Por que é chamada a legitimidade de pertinência subjetiva? Por quê? Pensa comigo aqui que eu tenho dois planos. O plano da esquerda é o plano da chamada relação de direito material. Imagine que Gustavo e Isabela firmaram um contrato de mútuo e eu emprestei dinheiro para a Isabela. É uma relação de direito material. Se a Isabela não me paga por esse empréstimo, eu vou propor uma ação contra a Isabela, e agora aqui eu tenho uma relação de direito processual. Eu posso dizer que as partes têm legitimidade? Sim. Por quê? Porque os sujeitos da relação de direito material são os mesmos sujeitos da relação de direito processual. Não haveria legitimidade, por exemplo, se em vez de propor uma ação contra a Isabela, eu propusesse contra um parente da Isabela, porque não haveria aqui essa chamada pertinência subjetiva. A legitimidade é essa correspondência que vocês estão vendo na tela, essa correspondência entre os sujeitos da relação de direito material e os sujeitos da relação de direito processual. Então, por exemplo, olha uma hipótese exemplificativa de falta de legitimidade aqui nessa informação do STJ. A mãe da titular do cartão de crédito, a mãe da titular e não a titular, a mãe da titular não tem legitimidade ativa para pleitear uma reparação por danos morais em razão de a instituição financeira ter impedido o uso do cartão em viagem internacional. Por quê? Porque a mãe, ela não é a titular da relação de direito material. A titular da relação de direito material é a filha, que foi lá, fez o contrato com o banco, celebrou um ajuste com o banco, para que tenha o cartão de crédito.
Agora, muito cuidado. Quando a gente fala em legitimidade como condição da ação, está disposto isso expressamente no artigo 17, é importante a gente notar que existe uma distinção necessária para a nossa prova, que é a distinção entre a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Por quê? Porque a legitimidade ordinária é essa que eu estou explicando para vocês. É a legitimidade comum. É aquela em que eu estou defendendo o direito próprio em meu próprio nome. Como naquele exemplo lá, envolvendo o Gustavo e a Isabela. É a legitimidade chamada de legitimidade ordinária, que é a defesa de direito próprio em nome próprio. Então, o credor vira o autor da ação, o devedor vira o réu. É uma correspondência bem linear entre os sujeitos. Agora, existe a chamada legitimidade extraordinária, que é quando alguém defende direito alheio em nome próprio. Essa legitimidade ordinária, que a gente vai entender melhor agora, está lá no artigo 18 do CPC, quando se fala assim: ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Eu não posso pleitear um direito do Bruno, essa é a regra. Mas tem um salvo. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Quando o ordenamento jurídico autorizar, eu posso propor uma ação pleiteando o direito de terceiro. Como no caso, por exemplo, não daquela mãe da titular do cartão de crédito, Jean, porque ela não tem autorização pelo ordenamento jurídico para fazer isso. Mas, por exemplo, quando o Ministério Público ele propõe uma ação contra um determinado pai, mas em defesa do direito de um determinado incapaz. Isso é um ótimo exemplo para a nossa prova de legitimidade extraordinária. O Ministério Público está defendendo o direito alheio em seu próprio nome. O direito não é dele, o direito é do incapaz. Nesse caso, então, nós temos o Ministério Público na qualidade de legitimado extraordinário. Então, vejam que a parte, no meu exemplo, é o Ministério Público, ela está pleiteando o direito alheio em nome próprio. Vitor, outro excelente exemplo é o do sindicato, que você está trazendo. Quando o sindicato pleiteia em juízo em nome dos sindicalizados, ele age na qualidade de legitimado extraordinário. E, Vitor, legitimidade extraordinária é sinônimo de substituição processual. Legitimidade extraordinária é sinônimo de substituição processual. Então, nesse meu exemplo, o Ministério Público é o substituto processual. No seu exemplo, o sindicato é o substituto processual. No meu exemplo, o incapaz é o substituído. No seu exemplo, os associados, os sindicalizados, são os substituídos. Por que eu preciso fazer essa colocação? Porque o parágrafo único do artigo 18, que pode estar na sua prova, diz que, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Olha aqui, Robert. O Ministério Público ele está na defesa de direito próprio ou em defesa de direito alheio? Ele está em defesa de direito alheio, o direito do incapaz. Como o direito do incapaz é que está em jogo, nesse caso em que temos uma legitimidade extraordinária, vejam, vocês concordam comigo que o incapaz tem total interesse jurídico no sucesso do Ministério Público? Me parece evidente que sim. E quando isso acontece, o que esse incapaz pode fazer? Ele pode intervir no processo como assistente do Ministério Público. Esse assistente é um assistente litisconsorcial. Por quê? Porque, na verdade, o incapaz ele passa propriamente a ser parte deste processo, até porque o direito discutido em juízo é dele. Então, por isso que ele é mais do que um simples auxiliar, mais do que um simples assistente. Ele é propriamente um litisconsorte. Na sua prova, sabe como que eles vão tentar misturar? Eles vão dizer que, havendo substituição processual,
o substituído poderá intervir como assistente simples. Errado. Essa é uma outra figura que nem cai na nossa prova. Não se esqueçam que, havendo substituição processual, que é sinônimo de legitimidade extraordinária, o substituído pode intervir. E ele pode intervir nessa qualidade aqui, ó, na qualidade de assistente litisconsorcial. Então, vou repetir. Vejam, a legitimidade ordinária, e aí eu chego na sua pergunta, Jean, a legitimidade ordinária é a defesa de direito próprio em nome próprio. Agora, existe uma outra espécie de legitimidade que é a extraordinária, que é a que está na tela, que é quando alguém defende direito alheio em nome próprio, como o caso do MP nesse caso, como o caso do MP nesse nosso exemplo. Só que para que isso ocorra, estou grifando lá em cima, ó, é necessária a autorização pelo ordenamento jurídico. Existe lei que autoriza o sindicato, existe lei que autoriza o Ministério Público a defender direito à lei em nome próprio. E quando isso acontecer, esse substituído processual, que nesse primeiro exemplo é o incapaz, no exemplo do Vitor são os sindicalizados, eles podem intervir. Mas eles intervirão nessa qualidade aqui, ó. Tem que estar na sua prova que eles intervirão como assistente litisconsorcial. Ok? Cuidado com a substituição processual. Agora vejam, não confundam substituição processual com representação processual. É diferente. Representação processual é quando, por exemplo, eu tenho aqui um menor de 2 anos de idade propondo uma ação contra o seu pai, uma ação de alimentos. Veja, o menor está em legitimidade ordinária, ele está defendendo direito próprio em nome próprio. Só que como esse autor ele tem apenas 5 anos de idade, ele precisa, neste processo, estar devidamente representado. Representado por sua mãe. Então, isso é o fenômeno da representação processual. É quando eu tenho, como nesse exemplo, um incapaz no processo, e como esse incapaz não tem capacidade processual, que isso é um tema depois que a gente vai chegar, ele precisa estar representado em juízo, aqui no caso, por sua mãe. Vejam, a mãe não é substituta processual, porque quem é o autor dessa ação é o menor. Então, a mãe não está agindo em substituição processual, porque ela não é parte. Ela é tão somente representante do menor neste processo. A substituição processual é quando eu tenho alguém como parte defendendo o direito que não é seu. E percebam que não é isso que acontece nesse nosso exemplo. Então, não confundam substituição processual com representação processual. Nem, por fim, confundam substituição processual com sucessão processual. Sucessão processual, pessoal, ocorre quando eu tenho uma troca de sujeitos em vista, por exemplo, da morte. A contra B. B morre. Quando B morre e ele então sai do processo e entram os seus herdeiros, esse movimento de saída do morto para a entrada do vivo, a gente chama de quê? Sucessão processual. Cuidado, né? Porque eu acho que num linguajar leigo, isso parece muito com a ideia de substituição, né? Não. Porque parece tipo no futebol, sai um, entra outro, a gente chama isso de substituição. No processo, isso não é substituição. No processo, esse movimento de saída de um para a entrada de outro é sucessão processual. Substituição é aquela outra coisa. É defender em juízo um direito que não é seu, como no caso do sindicato, como no caso do Ministério Público. Ponto. Enfim, a gente acabou de tratar, na medida do que eu acho necessário, das condições da ação, legitimidade e interesse. Terminei agora o tema da legitimidade. Veja uma forma disso ser cobrado na sua prova. Por exemplo, segundo a legislação processual civilista brasileira, para postular em juízo é necessário ter. Vejam, a armadilha de sempre nesse contexto é tentar colocar possibilidade jurídica do pedido. Já puseram logo na letra A para tentar enganar.
Não, vocês já sabem que as condições da ação, ou para postular em juízo, é preciso ter o interesse e a legitimidade. Tema que a gente encontra nesses artigos que vocês não vão deixar de reler, artigos 17 a 20, ok? Com o que a gente fecha essa história aqui envolvendo o item 3, com o destaque especial para essa discussão de interesse e legitimidade. O artigo 72 a gente vai ver lá na frente, Jean, que diz respeito à integração da capacidade processual. É um tema um pouco diferente, eu vou tentar evitar essa confusão neste momento, e destacando aqui essa necessidade apenas do que é a legitimidade, a diferença da ordinária para a extraordinária, e aquelas outras conexões que a gente fez. O próximo tema, pessoal, o item 4 do nosso sumário, que vai até o item 6, é o tema dos chamados limites da jurisdição nacional. Cuidado, porque sem nenhuma dúvida, esse é o tema menos estudado entre todos os outros. Porque às vezes até quem tem algum conhecimento de processo, geralmente não estuda muito esse assunto que o edital optou por colocar para a gente estudar. Entendam, Bruno, esse capítulo ele vai tratar basicamente de duas situações. Primeiro, ele vai tratar de algumas causas que podem ser julgadas tanto no Brasil quanto em outro país. E se essa causa for julgada em outro país, o Brasil pode homologar uma sentença estrangeira que seja por lá proferida. Isso por intermédio do Superior Tribunal de Justiça. A isso, ou a essas situações, dá-se o nome de competência internacional concorrente. Competência internacional concorrente, repito, é aquela situação em que temos causas que podem ser julgadas tanto no Brasil quanto em outro país. E se forem julgadas em outro país, a sentença por lá proferida pode ser homologada no Brasil. Alguns falam em jurisdição brasileira concorrente. Mas temos uma segunda hipótese, de algumas causas que somente podem ser julgadas no Brasil. E se elas forem julgadas em outro país, o STJ não poderá homologar a sentença estrangeira. E a essas situações, a gente dá o nome de competência internacional exclusiva. Sem dúvida, Robert, dá para fazer um bom link com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Vai vendo aí se tudo que você está analisando por lá vai bater com o que eu vou passar a te falar a partir de agora. Começando, Robert, letra A, pela competência internacional concorrente. Isso, vamos falar disso também, Diego. A competência internacional concorrente, que bom que vocês já vêm com esse conhecimento, que vai ajudar aqui nas explicações. A competência internacional concorrente, Diego, que repito, diz respeito àquelas causas que podem ser julgadas tanto no Brasil quanto em outro país, e se forem julgadas em outro país, o Brasil pode homologar a sentença que for proferida, né? Em outras palavras, está aí no seu material. Caso as demandas a seguir tramitem em país estrangeiro, a questão da competência não será obstáculo para a homologação da sentença estrangeira perante o STJ. Quais são essas causas? Vamos lá? Elas estão primeiro no artigo 21, que diz assim: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações que, veja que ele não diz com exclusividade, ele não diz com exclusividade. Por isso que aqui é uma hipótese de competência concorrente. Primeira hipótese: nas ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Lembrando a propósito que, para fins desse inciso, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Então, se eu tenho um réu domiciliado no Brasil, ou uma empresa que tenha no Brasil agência, filial ou sucursal,
As ações em que esses sujeitos forem réus, elas podem ser julgadas no Brasil ou fora dele. E sendo julgado fora do Brasil, essas ações poderão ter aqui a homologação da sentença estrangeira. A segunda hipótese, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Se as partes celebraram um contrato e estabeleceram que a obrigação a ser cumprida decorrente daquele negócio será aqui no Brasil, então, eventualmente, havendo conflito em relação àquele negócio, essa ação pode ser proposta tanto no Brasil quanto em eventual outro país. Decoreba mesmo, Diego, sem nenhuma dúvida. Eles não vão entrar em detalhes aqui dos contratos internacionais, eles vão ficar com absoluta convicção aqui nessas três hipóteses, porque a terceira é uma competência concorrente para situações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, se eu tenho uma ação que diz respeito a um fato ocorrido no Brasil ou um ato praticado no Brasil, o Brasil pode julgar, mas também outro país pode fazê-lo. E se outro país o fizer, nós poderemos homologar a sentença estrangeira. Prova do que você perguntou, Diego, se tende a ser decoreba mesmo, usando a sua expressão, é o que temos aqui, ó, exemplificativamente, nessa questão de uma prova que é das mais difíceis do país, que é a prova do Ministério Público do Trabalho, e que se limitou, veja, a reproduzir o texto do artigo 21, e você vai me dizer se está certo. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, ou no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, ou ainda, se o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Beleza, são essas hipóteses de concorrência concorrente. Mas o 22 continua, porque veja que ele traz inclusive um ainda. Então era como se nós prosseguíssemos no estudo do artigo anterior, de competência concorrente, causas que podem ser julgadas aqui, mas também fora do Brasil, porque ele diz, compete ainda à autoridade brasileira julgar. Cuidado com as ações de alimentos. As ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Diego, imagine comigo, o credor está no Brasil, como diz o CPC, e o devedor está no exterior. Veja, nesse caso, a execução vai ser realizada no exterior, porque lá estão os bens desse devedor, por exemplo. Eu posso propor essa ação tanto aqui quanto lá. Se for proposta lá, o Brasil poderá homologar essa sentença estrangeira. Então, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ou quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Entenda essa hipótese. Essa hipótese aqui, imagine comigo que o credor e o devedor estão no exterior. Mas como o devedor de alimentos ele tem bens no Brasil, e a execução dessa sentença provavelmente vai se dar aqui, a gente também tem essa dupla opção de que essa ação seja julgada tanto no Brasil quanto no exterior. Ou seja, eu tenho aqui uma competência concorrente. E, por fim, vejam comigo os últimos dois incisos. O inciso 2, que fala da competência concorrente do Brasil e de outros países para julgar ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Aqui a legislação brasileira está dizendo, se você é consumidor, firmou um contrato com uma empresa, ainda que esse contrato seja com uma empresa internacional, se você tem domicílio ou residência no Brasil, o Brasil pode julgar essa causa, sem prejuízo de ser julgada em outro país. Mas, em especial, o Brasil poderá fazê-lo. O que é muito bom, como, por exemplo, lembra aqui, Diego, a doutrina, que a fixação dessa competência internacional concorrente para as ações de consumo, ela é valiosa, em especial nas relações de consumo firmadas pela internet. Por quê? Ainda que você firme um contrato com uma empresa estrangeira, isso prestigia o consumidor perante um mercado de consumo complexo e sem fronteiras diplomáticas.
Então, isso facilita a propositura da ação aqui no Brasil. E, por fim, o inciso 3, que trata da competência concorrente do Brasil para julgar causas em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Ora, aqui a gente tem a situação que alguns chamam de cláusula de eleição de jurisdição. Nada obsta que as partes em contrato, partes estrangeiras, por exemplo, fazendo um negócio fora do país, elejam o Brasil para julgar aquelas causas. Então, se as partes, de forma expressa ou tácita, elas convencionaram, elas escolheram se submeter à jurisdição brasileira, a gente também tem uma hipótese de competência internacional concorrente. E o que eles vão tentar fazer, Jean? Eles vão tentar, como de costume, misturar as hipóteses de competência internacional concorrente, que são essas pelas quais acabamos de passar, com as hipóteses de competência internacional exclusiva. As hipóteses de competência internacional exclusiva, José, que são aquelas causas, e esse ponto é até mais fácil, que são aquelas causas que somente podem ser julgadas no Brasil. E se elas forem julgadas em outro país, se por acaso forem julgadas em outro país, o STJ não pode homologar a sentença estrangeira. Em outras palavras, José, sentença estrangeira proferida em tais casos, os que nós vamos ver agora, não produz qualquer efeito no Brasil, será ato sem qualquer importância, não há como homologá-la no país. E o STJ ratifica o que eu acabei de te dizer. A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual na homologação de provimento estrangeiro. E o que eles vão te perguntar, Diego, aqui seguindo, né, o que o professor Didier fala com seu conhecimento aí de costume, é quais são as 3 causas que só o Brasil pode julgar. Se outro país julgar, a gente pega a sentença estrangeira e faz dela o que quiser, menos homologá-la. Vamos comigo. Primeiro, compete à autoridade judiciária brasileira, olha aqui o que eu negritei, com exclusão de qualquer outra. Ou seja, é o que se chama de competência internacional exclusiva. Só o Brasil pode julgar. Primeiro, causas relativas a imóveis situados no Brasil. Aqui uma questão até de soberania, né? Qualquer ação que tenha por objeto um imóvel brasileiro, você não vai deixar que um outro país estrangeiro disponha sobre ele, né, gente? Seria absurdo imaginar que um outro país pudesse proferir uma sentença que dissesse respeito a um imóvel situado no Brasil. Isso é competência exclusiva da jurisdição brasileira. Assim como, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e, principalmente, inventário e partilha de bens situados no Brasil. Gente, como que você vai permitir que um juiz francês disponha sobre a partilha de bens que estão em território nacional? Isso também não seria nada razoável, nada adequado. É só fazer uma comparação com o artigo, acho que é o 10º parágrafo 1º da LINDB, que fala que, se for mais favorável, poderia aplicar a lá de fora. Por exemplo, no caso de sucessão de bens estrangeiros com material já situado aqui no Brasil, no caso de filhos e tal. Não seria uma exceção esse fato, apesar de ser assim, a competência exclusiva do Brasil, né, nesse artigo 23? Jean, te confesso que eu não conheço o artigo 10 da LINDB, então não vou arriscar dizer se lá eles reconhecem isso como uma exceção ao CPC. Mas eu tenho convicção, por tudo que já se cobrou aqui no processo, que isso não é algo corriqueiro de ser feito. E na prova de processo, eu te recomendo com toda a minha força dizer que ações que versem sobre inventário e partilha de bens situados no Brasil, veja,
mesmo que o autor da herança seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional, essa é uma hipótese de competência internacional exclusiva. Ele está trazendo ali para a gente. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge. Ah, não. Então, olha só. Isso é um pouco diferente. Ele está falando sobre a lei que rege, olha a diferença, a lei que vai reger a sucessão. Qual lei que vai reger a sucessão? A brasileira ou a estrangeira? Isso é uma coisa. Outra coisa é onde a ação será julgada. Ah, entendi. Entendeu? Eu não conhecia, mas você projetou. Eu não conhecia, até porque perceba que é questão de direito material. Mas foi bom você trazer, porque percebi que você já entendeu a diferença. A Lindbe, você está colocando ela aí para a gente, ela está dizendo qual lei vai regular a sucessão. O CPC não está tratando disso. O CPC está dizendo onde a ação vai tramitar. Então, pode ser que a ação tramite no Brasil, como tem que tramitar, mas a sucessão seja regida, seja disciplinada por uma lei estrangeira. Beleza? Entendi. Ficou clara essa diferença? Ficou. Maravilha. E atenção, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou more fora, ou tenha domicílio fora do território nacional. Foi bem interessante aí essa colocação para vocês fazerem, né, essa distinção. A distinção do que onde a ação será julgada, e somente no Brasil poderá sê-lo, e qual legislação, no momento de organizar a partilha, poderá ser utilizada. Ou seja, qual legislação regulará a sucessão. Né? Aí ele está dizendo ali que ela será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge, enfim. Tá? Essa distinção espero que tenha ficado clara. E assim como somente a autoridade brasileira pode julgar ações relativas a imóveis situados no Brasil, e também tratar de inventário, de partilha de bens situados no Brasil, para fechar, somente o Brasil pode julgar ações que, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, aí bate mais ainda com o que você trouxe, tá, Jean? Ó, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Então, gente, um país estrangeiro não poderá dispor sobre a partilha dos bens situados no Brasil, mesmo que o titular seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Mas, repito, interessante lembrar, Jean, mais uma vez, que o CPC está dizendo essa ação só pode ser julgada aqui, sem prejuízo da sucessão de bens, da partilha dos bens, ser regida, eventualmente, por uma outra legislação estrangeira. Tranquilo? Entendi. Maravilha. Ficou claro. Nesse caso, do inciso 3, percebam, né? O fato determinante aqui é a morte, né? Então, aqui a morte é que vai ser o fato determinante para o reconhecimento dessa competência. Na hipótese do inciso 2, o fato determinante, no inciso 3 aqui é o divórcio, a separação. Lá no caso do inciso 2, o fato determinante foi a morte, né? Aqui, o inciso cuida de partilha de bens decorrentes, não de causa mortes, mas de divórcio, separação ou dissolução de união estável. Cuidado, Jonathan, cuidado. Então, somente no Brasil a gente pode ter julgamento de causas relacionadas a imóveis situados no Brasil, inventário e partilha de bens situados no Brasil, mesmo que o falecido seja estrangeiro, e ainda partilha de bens situados no Brasil decorrentes de divórcio, de separação, de dissolução de união estável, mesmo que o titular dos bens seja estrangeiro. Se não for, Diego, como aquela decoreba que você falou comigo, que provavelmente costuma ser, uma outra opção que eu trago para a gente diversificar aqui nossa possibilidade e abrir mais o nosso leque, é que a questão cobre exclusivamente o texto de lei, mas num caso concreto. Essa seria uma opção. Eu ainda aposto mais em questões no modelo das demais, mas vez por outra eu trago alguma de um caso concreto, que pode ser a opção da banca, mas que, repito, não vai fugir do texto de lei. Olha comigo, Jonathan. Luiz Gonzalez, ou Luísa Gonzalez, advogada espanhola,
residia em Londres, Inglaterra, com seus 2 filhos, havia 10 anos. Em fevereiro de 2020, em visita à Fortaleza, ela afeiçoou-se de tal forma pela capital cearense que adquiriu um imóvel. Então, a espanhola, que mora na Inglaterra, comprou um imóvel no Brasil. Em junho de 2021, ela morreu. Nessa situação hipotética, José, segundo as normas do CPC, segundo as normas do CPC, acerca da função jurisdicional e de sucessão hereditária, inventário e partilha do bem imóvel da falecida competem a quem? Quem pode fazer o inventário e a partilha? Qual país pode fazer o inventário e a partilha dos bens da Luísa Gonzalez? Se é só um imóvel que está aqui no Brasil, no Ceará, você já sabe, compete exclusivamente à autoridade brasileira, embora a autora tenha domicílio fora do Brasil e nacionalidade estrangeira. Porque se os bens estão no Brasil, inventário e partilha desses bens só pelo Brasil. Se trata de divórcio, separação, e tem que fazer partilha de bens, somente pelo Brasil isso poderá ser feito. Ou ainda, se trata de uma ação que verse sobre imóvel situado no Brasil. Somente pelo Brasil essas ações podem ser julgadas. E se forem julgadas por outro país, a sentença estrangeira não terá eficácia aqui no país. Ela não será homologada pelo Brasil. Muito bem. Reta final desse ponto. Litispendência internacional. Tem alguém pedindo para falar? Professor, só fazendo um comentário. Pegando Claro. esse último exemplo aí que o senhor deu, que é complexo, né? Mas acho que cabe uma questão. Sendo a espanhola domiciliada na Inglaterra e o bem situado no Brasil, pegando um pouco do que o Jean tinha falado, então, aplica-se a competência brasileira, em razão da competência exclusiva, mas aplica-se a lei, no caso aí, inglesa. Levando em consideração o domicílio, né? Aí quem vai regular isso, Jardel, é essa parte lá da LINDB que vocês estão estudando. Foi ótima a sua pergunta, mas perceba a diferença que eu estava fazendo naquele bate-papo com o Jean. Qual lei vai regulamentar o inventário, a partilha, etc.? Aí isso já é uma questão lá do direito material, que é disposto pela LINDB. O que o CPC está dizendo, Jardel, e a única coisa que ele vai te perguntar, como perguntou nessa questão, é onde a ação vai tramitar. Agora, tramitando no Brasil, se eu vou aplicar a lei da Espanha, da Inglaterra ou do Brasil, aí quem dispõe sobre isso são as normas do Código Civil, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Você conseguiu perceber comigo que aí a questão está no outro plano? Ou seja, qual lei eu vou utilizar para regular a sucessão? Se vai dizer se o imóvel é de um, do outro, se a partilha do bem fica com um, fica com outro. O que o CPC está dizendo é tão somente que um caso como esse só pode ser julgado pelo Brasil. Agora, se aqui no Brasil a gente vai aplicar a lei inglesa, espanhola ou mesmo a brasileira, aí esse não é um assunto do processo civil. Aí esse é um assunto das normas de direito internacional, do Código Civil, da LINDB. Ficou mais claro? Positivo. Maravilha. Então vem comigo agora aqui para essa questão da competência, da litispendência internacional. Está quase acabando esse capítulo. Veja, pensem comigo, Jardel, nas hipóteses de competência concorrente, que é quando a ação pode ser julgada tanto no Brasil quanto fora dele, eu te faço uma pergunta. O que ocorre se eu tenho duas causas idênticas tramitando, uma no Brasil e outra em país estrangeiro? Resposta. Segundo o artigo 24 do CPC, isso não vai impedir o processamento da causa no Brasil. A causa do Brasil não vai parar porque existe uma ação idêntica tramitando em outro país. Veja, o artigo 24 diz que a ação proposta perante tribunal estrangeiro
não induz litispendência e não impede que a autoridade brasileira conheça da mesma causa e das que lhes são conexas. Então, se eu tenho uma causa tramitando no Brasil e uma causa idêntica tramitando no exterior, a causa brasileira será impedida de continuar? Não. A menos, como diz a parte final aqui desse artigo, pessoal, que haja, tá, alguma disposição em contrário prevista em tratados internacionais ou acordos bilaterais em vigor no Brasil. Então, cuidado. Causas idênticas tramitando no Brasil e em outro país não faz com que isso impeça a ação brasileira de continuar. Mas aí você me pergunta, José, o que vai acontecer nesse caso? Aí é uma corrida. Aí, Vitor, o que vai acontecer é o seguinte, vai responder a sua pergunta. O que haverá nesse caso é que prevalecerá a causa que, em primeiro lugar, for julgada e transitar em julgado. Se houver, em primeiro lugar, o trânsito em julgado da decisão brasileira, o que a gente vai fazer? A gente não vai admitir a homologação da sentença estrangeira. Veja, havendo a justiça brasileira, como nesse exemplo em que a nossa acabou primeiro, definitivamente resolvido a controvérsia quanto a um dos temas, deve a pretensão ser negada quanto a isso, quanto ao pedido de homologação de sentença estrangeira, porque a nossa transitou em julgado em primeiro lugar. Agora, havendo em primeiro lugar o trânsito em julgado da homologação da sentença estrangeira e da respectiva homologação da sentença estrangeira no Brasil, aí acabou, vai prevalecer a sentença estrangeira. Então é como se fosse efetivamente aqui uma corrida. Se transita em julgado primeiro a nossa, não se homologa a sentença estrangeira. Agora, se já homologamos uma sentença estrangeira, o que vai acontecer? Vai fazer com que a nossa não possa prosseguir. É inclusive o que traz aqui o parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação da sentença estrangeira. Isso é sinal que a nossa ficou para trás, a estrangeira já foi proferida e ela vai ser homologada no Brasil. E aí, nesse caso, o que acontece com a ação que está tramitando no Brasil? Ela vai ser extinta. Ela vai ser extinta por coisa julgada. Veja, a pendência de ação perante o judiciário brasileiro, envolvendo as mesmas partes e sobre o mesmo objeto, não impede a homologação da sentença estrangeira já transitada em julgado na origem. É como dissemos, não havendo coisa julgada sobre a questão no Brasil, não há óbice para homologar a sentença estrangeira. E o que vai acontecer com a sentença, com o processo brasileiro? Está aqui, ó. Caso haja notícia nos autos do processo brasileiro de que o STJ já homologou a sentença estrangeira, o juiz vai extinguir o processo brasileiro pelo reconhecimento da coisa julgada. E você fez uma colocação bem importante, Vitor, extremamente relevante, que demonstra que você entendeu perfeitamente, é que essa discussão do artigo 24 sobre litispendência internacional só é válida quando a gente está na discussão sobre competência concorrente, né? Para aquelas ações que podem ser julgadas tanto no Brasil quanto no exterior. Porque se eu estiver pensando numa situação de competência internacional exclusiva do Brasil, essa discussão é completamente desnecessária. Ok? Olha como é que isso pode vir na sua prova. Veja, a ação intentada perante tribunal estrangeiro, disse essa alternativa, não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. Correto. Beleza. Muito bom. E para fechar, o artigo 25, que vai falar sobre... Acho que alguém comentou sobre isso no chat, quer ver? A cláusula de eleição de foro estrangeiro. Mas deixa lá a Lindbe de lado. Vem comigo para ver o que esse artigo vai falar. E depois vocês podem até me dizer se ele bate com o que está lá na lei de introdução, se for o caso. O que esse artigo aqui está dizendo é o seguinte, como eu vou te mostrar, Diego, que para as hipóteses de competência concorrente, Vitor, aqui também eu estou pensando no contexto da competência concorrente. O artigo 25, ele permite que as partes convencionem
que determinada ação será julgada em país estrangeiro. Isso é possível acontecer. E aí, nesses casos, se as partes convencionaram que certa causa será julgada em país estrangeiro, nesses casos, o Brasil não pode atuar. E se uma das partes desrespeitar esse acordo e ajuizar uma ação no Brasil, o réu vai alegar descumprimento dessa cláusula e o juiz vai extinguir o processo brasileiro. Veja, o artigo 25 para sua prova diz assim, ó, Brasil, você não vai julgar a ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em um contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Olha um exemplo disso. Revela-se possível a eleição do foro estrangeiro mediante uma cláusula prevista em contrato de futebol, que era um contrato aqui de patrocínio e cessão de uso de imagem, como competente para a solução das controvérsias advindas do acordo. Aqui o que os sujeitos fizeram? Uma cláusula de eleição de foro estrangeiro, dizendo naquele contrato de futebol que determinado conflito seria resolvido, por exemplo, na Holanda. E se isso acontecer, José, lê de novo comigo, não compete ao Brasil processar e julgar essa ação. Por quê? Porque existe uma cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. E o réu arguiu isso na sua defesa, dizendo o Brasil não tem que julgar essa demanda. E aqui, Vitor, olha só para a gente dialogar, ó. Olha o que o código aqui fala expressamente, o que você queria ouvir. Que essa discussão não se aplica às hipóteses de competência internacional exclusiva. Essa discussão aqui é só para quando é competência concorrente. Porque se for competência exclusiva, como uma ação relacionada a imóvel no Brasil, não pode haver essa cláusula de eleição de foro estrangeiro. Porque só no Brasil podem ser julgadas causas que versem sobre imóveis brasileiros. Tá vendo? Aqui, ó, essa cláusula expressa, né? Uma cláusula expressa prevendo, Jonathan, o foro exclusivo estrangeiro. Beleza? Muito bem. Ele só termina aqui, ó, dizendo que aplica-se a hipótese do caput esse artigo 63, parágrafos 1º a 4º. O artigo 63 está num capítulo do CPC que não consta do edital, que fala sobre competência, né, que fala sobre a possibilidade de o juiz reconhecer de ofício. Eu não vou entrar nesse ponto, em vista disso não ser propriamente competência, um termo do edital, eu vou preferir ficar no que consta especificamente no capítulo da competência internacional. Esse era um ponto mais sensível, digamos, esse item da competência internacional, concorrente e exclusiva, como é um ponto menos familiar, ele acaba que se torna um pouco mais espinhoso. Os últimos dois itens do nosso edital, itens 5 e 6, eles acabam sendo um pouco mais palatáveis. Mas antes de entrar, o Hector pergunta assim, caso exista essa cláusula de eleição de foro estrangeiro, em uma situação de imóvel situado no Brasil, ela será declarada nula, certo? Perfeitamente. Porque a gente não pode fazer um contrato de eleição de foro exclusivo estrangeiro para a hipótese em que a competência para julgar a causa é exclusiva do Brasil, como no caso de causas versando sobre imóveis situados no Brasil, Hector. Perfeitamente. E aí, só para a gente já deixar preparado o terreno para a nossa aula, ficaram faltando os dois últimos pontos, itens 5 e 6. A parte da capacidade processual e a parte dos deveres e responsabilidades das partes. Vou fazer uma rápida introdução desse item 5, Bruno, que fala sobre capacidade processual, só para a gente não misturar com algumas coisas que vimos no comecinho da aula de hoje relativas à legitimidade. Quer ver? Artigos 70 a 76. Bom, capacidade processual, está escrito no edital. Primeira coisa, gente, não confunda capacidade de ser parte com capacidade processual. Olha só, vamos começar aqui então com capacidade de ser parte e depois explicar capacidade processual. Eu vou fechar a aula de hoje explicando só quem tem a capacidade de ser parte, a chamada personalidade judiciária. Hector,
Capacidade de ser parte é a mais abrangente, é a mais ampla. Quem pode ser parte num processo? Quem pode ser autor de um processo? A capacidade de ser parte é a capacidade de ser sujeito de uma relação processual, de ser autor, de ser réu. E quem tem essa capacidade? Todo mundo que possa ser titular do direito, possa ser titular de uma obrigação, e se confunde com o que vocês estão estudando lá no direito civil, com a chamada capacidade de direito, que é dada a toda pessoa. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, quem pode, Hector, aqui, ó, ser parte? Quem pode ser autor, por exemplo, de um processo? Quem tem capacidade de ser parte? Aí, Jean, beleza. Pessoas naturais, né? Capazes e incapazes, até aquele que acabou de nascer com vida, né? Pessoas jurídicas e até mesmo entes despersonalizados. Como, por exemplo, um condomínio, uma massa falida, um espólio, também podem ser partes. Pode ser autor num processo, por exemplo. Então, a capacidade de ser parte é super ampla, né? Ela é dada a pessoas naturais, jurídicas, entes despersonalizados, e ela coincide com como dissemos, né? Com aquela capacidade do direito civil, que eles chamam de capacidade de direito. Isso pode vir assim na prova. Em regra, pessoas físicas e jurídicas possuem capacidade de serem partes, mas não as pessoas formais, tais como a massa falida, condomínio e espólio, por serem entes despersonalizados. Não. Podem ser partes, inclusive entes despersonalizados, como esses aqui. Espólio, massa falida, um condomínio, como o condomínio aqui onde eu moro, por exemplo, e assim sucessivamente. Quem não teria capacidade de ser parte, Bruno? Porque capacidade de ser parte é dada praticamente para todo mundo, né? Não teria capacidade de ser parte num processo, por exemplo, uma pessoa que já morreu. Aqui. A morte do autor, anteriormente à propositura de uma ação, gera falta de capacidade de ser parte. O advogado entra com a ação para um sujeito sem saber que ele já morreu. Aí o falecido não tem capacidade de ser parte. Assim como também não tem capacidade de ser parte, pelo menos por enquanto, viu, Jean? Porque já tem gente defendendo que sim, que tem capacidade de ser parte. Os animais. Tem muita ação sendo proposta por animal, sabia, ô Hector? Olha esse exemplo aqui. Olha essa ação. Olha quem propôs esse recurso aqui lá perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. O Chaplin. Chaplin foi um cachorro, representado por Charles. Charles era o dono do cachorro. A ação foi proposta pelo cachorro. O advogado propôs a ação em nome do cachorro Chaplin. E aí, José, o que o TJ da Paraíba fez? Veja, que não se confere aos animais capacidade de ser parte. Animal não tem capacidade de ser parte. Tá vendo? Para piorar, Jean, olha esse aqui. O advogado propôs a ação em nome do cachorro e ele ainda fez o cachorro assinar. Aqui, parece brincadeira, mas está no site do Conjura lá, ó. Cachorro aciona justiça contra agressor e assina petição com a pata. Olha lá, tá o advogado que assinou e o cachorro Beethoven e a patinha dele aqui. O animal, pelo menos por enquanto, e há quem já defenda o contrário, doutrinária e jurisprudencialmente, de forma majoritária, os animais não têm capacidade de ser parte. Ok? Muito bem. A gente volta na próxima aula, entrando propriamente na capacidade processual, que é aquela que o edital coloca de forma bem expressa, a chamada capacidade para estar em juízo, também chamada de legitimidade ad processo. A gente volta falando. Se o animal é o advogado, Diego, pois é, né? Aqui faltou conhecimento básico, para não dizer outra coisa. O Robert acha que tem que ter até multa por litigância de má-fé. Bom, espero que seja má-fé e não seja desconhecimento, porque, enfim, o processo é tão complexo, né, que vai que o sujeito acha que o animal tem capacidade de ser parte. Mas, enfim, já sabemos que não. A gente volta na aula que vem, pessoal, falando de capacidade processual e entrando no item 6, que é o último item do edital,
que fala sobre ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, e aí a gente fecha a nossa passagem por aqui. Por falar em passagem, essa aula passa sempre muito rápido, agradeço aí, isso certamente é pela participação de vocês, que ajudam muito aqui na dinâmica, obrigado demais. Tenente Alex está aí conosco? Tô sim, Gustavo, excelente, viu? Parabéns, passa rápido, porque você realmente tem o dom da docência, prende todo mundo com a sua tranquilidade, com a maneira que verbaliza, então só tenho a agradecer. Eu vou comprar um curso extensivo seu, Gustavo, sério. Obrigado, amigo. Obrigado. Parabéns, por você, fico feliz demais. Obrigado mesmo, viu?